Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que tudo esteja ótimo com você, com a sua família, com todo mundo que você ama. Eu sou o pastor Davi, pastor da comunidade evangélica no Jardim Industrial, e esse aqui é o nosso canal do YouTube, onde nós fazemos desse canal uma central de entendimento, compreensão e anúncio da palavra de Deus. Nós estamos na série Batalha Espiritual. Esse aqui é o segundo vídeo dessa série, que é uma série em 5 episódios. Nós estamos começando agora o segundo episódio. Quero te pedir, caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal, para você apertar o botão aí de se inscrever e também ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente subir um conteúdo novo aqui para o canal. Que Deus abençoe você e vamos lá. Batalha espiritual. Se você já viu o primeiro vídeo, você vai ter uma compreensão muito melhor desse vídeo agora, desse episódio que nós vamos falar na segunda parte. Caso você não tenha visto ainda, no final a gente vai deixar, né, vai ter aqui no vídeo, vai ter um botão do lado indicando você esse vídeo para você poder assistir. Então, aí você assiste o primeiro e volta também a assistir o segundo, porque com certeza você vai perceber muito mais coisas se você tiver assistido o primeiro. Se você já viu, você mesmo vai atestar disso que eu estou falando. Tá joia? Então vamos lá. O nosso texto bíblico é Efésios, capítulo 6, dos versos 10 a 20. No entanto, eu não vou ler o texto todo, tá? Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler um trecho dele para que a gente possa se atentar, né, que a gente possa estar ligado nesse texto, nessa parte, nesse trecho, e à medida que a gente for acompanhando, que a gente for andando aí dentro da série, eu vou lendo o texto de acordo com aquilo que a gente vai falar no episódio, no vídeo do dia, tá joia? Mas vamos começar lá, Efésios 6, vamos começar no verso 10, e quando eu falar do que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, eu vou parar naquele verso. Então vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ler novamente aqui o verso 12 e o 13. Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O 14 diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Maravilha. Nós aprendemos no primeiro episódio que a batalha espiritual, ela não é uma coisa que ela acontece só em um momento. Que a batalha espiritual é uma coisa que não acontece só uma hora, né, da nossa vida.
que não está acontecendo só no momento onde nós decidimos entrar na batalha. Na verdade, a batalha espiritual é algo que está acontecendo incessantemente devido às potestades e principados, né? Como diz o texto aqui, potestades e principados. Eles estão o tempo todo tentando dominar, fazer um domínio, tentando fazer um desequilíbrio entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, né? E quem é o alvo dessa batalha somos justamente nós. Nós somos o alvo dessa batalha. O ser humano é o alvo dessa batalha. E durante muito tempo, muitas pessoas entenderam que batalha espiritual era algo que só o crente vivia, era algo que só o crente passava, ou que o crente tinha, vamos falar assim, o privilégio, né, de poder ser meta ou ser alvo dentro de um campo de batalha espiritual. Mas, na verdade, a batalha espiritual ela ocorre na região espiritual, né, no mundo espiritual, e se manifesta no mundo real. Né? E essa batalha ela não é só para os crentes. Essa batalha ela está envolvendo todo ser humano. Né? E cada ser humano ele é, na verdade, um tipo de alvo. Dentro das regiões espirituais, ele é um tipo de alvo e cada ser humano está, sim, passando por uma necessidade específica como alvo dessa batalha. Muitas vezes a batalha ela acontece no espiritual e vem manifestar aqui no mundo real. E é sobre isso que a gente está falando. Nós falamos no primeiro episódio e eu estou reforçando agora nesse segundo episódio, nesse segundo vídeo, para que a gente possa estar bem antenado, bem ligado mesmo, para que a gente possa crescer, inclusive, dentro desse relatório todo aí, que a gente possa estar mais capacitado, mais ligado, até mesmo para conversar com outras pessoas e para poder orientar outras pessoas diante de situações que não têm explicação. Normalmente, fatos que não têm explicação, eles são originados da batalha espiritual. Né? São coisas assim, que não era para acontecer, mas acontece, sabe? Aquelas coisas que, puxa vida, não tem por que ter acontecido isso hoje, e aconteceu, geralmente é originado na batalha espiritual. E muitas vezes a gente não está ligado, ou a outra pessoa não está tão antenada, não está assim, de forma perspicaz, ligado naquela situação, aí deixa passar batido, acha que aquilo é só uma perseguição, mas na verdade é batalha espiritual. Eu comentei aqui, o texto também fala, né, fala sobre expressões diferentes, principados, potestades e dominadores. Né? O texto de Efésios fala isso, né? Paulo conversando com os Efésios, ele usa essa expressão, ou essas expressões diferentes, e normalmente, né, quando ele fala, nós não temos que lutar contra carne ou sangue, nós temos que lutar contra os principados, as potestades e os dominadores desse reino espiritual, desse mundo espiritual. Sabe de uma coisa? Ele está falando aí dessa luta, dessa batalha, e essa batalha ela não se dá exatamente com demônios, né? Muitas vezes também nós, os crentes, nós temos o entendimento de que são demônios, né? A gente imagina assim, tem Deus, o diabo, os anjos e os demônios, né? Mas esse texto bíblico nos faz entender que existe uma outra categoria extra anjos e demônios. Existe uma outra categoria espiritual que são os principados e as potestades. São seres espirituais com poder, são seres espirituais com características específicas e são seres espirituais que têm também funções específicas.
né, diferentemente dos anjos, né, e dos demônios. Por quê? Porque anjos e demônios, nós não é esse aqui o tema, né, desse estudo que nós estamos fazendo, mas anjos e demônios têm uma parte, né, a parte os anjos de Deus, por exemplo. Os anjos de Deus, qual a função dos anjos de Deus? Está ao nosso comando, a nosso favor, está ao nosso redor, está nos livrando, está nos protegendo, né? Existe uma classe também no céu que é responsável pelos recados, né? Pela entrega. Tem uma parte que é responsável pela coleta das lágrimas, pela coleta das orações, por enxergar as ofertas, né? Isso, coisa que nós ainda vamos estudar aqui no canal, coisas que a gente ainda vai falar aqui, mas essa é a função dos anjos. Os demônios, qual a função dos demônios? Perturbar, ir contra, né? Ser pedra de tropeço, atrapalhar, desviar a visão, desviar a mente, desviar o comportamento das pessoas, né? Por isso que tem tanta gente sofrendo assim. E qual é a função dos principados, potestades e dominadores do ar? Qual é a função? É fazer a batalha acontecer. É fazer a batalha estar frequente. Essa é a função. E eu acredito, eu creio sim, que os principados e potestades, eles não são nem só do inferno e nem só do céu. Eu acredito que principados e potestades e dominadores também têm aquele lado, né? Vamos falar que são dois partidos. Tem um partido que é mais tendenciado ao mal e tem um outro partido que é mais tendenciado ao bem, à luz e às trevas. No entanto, a função de tanto de um lado quanto do outro, de principados e potestades, é justamente de manter a batalha acontecendo. Por como é espiritual, vamos falar que eles são os sustentadores do espiritual sem deixar arrebentar para o físico, né? E em determinado momento acaba que estoura uma coisa, assim, uma situação muito além, vamos falar assim, muito além do controle do espiritual e acaba vazando aqui para o mundo físico. Mas essa é a função dos principados e potestades. A gente vê no Velho Testamento, né, a gente tem algumas histórias falando sobre esses seres também. A mais famosa delas, né, é Daniel, né, aquela história de Daniel, tanto que a gente vê que Daniel, ele ora, um anjo é liberado para trazer a resposta, né, porque um ouviu e levou a oração, o outro foi liberado para trazer a resposta. No entanto, o príncipe, o principado que estava ali, né, o príncipe da Pérsia, estava, no entanto, impedindo a resposta de Daniel chegar. Né? Por quê? Porque a função do principado e potestade é manter as coisas espirituais no espiritual. Né? É bom a gente poder pensar por esse lado também. Né? Que não é só assim, foi um demônio que segurou lá a oração. Não é só esse lado. A gente também tem essa outra possibilidade. Né? E aí o que a Bíblia fala? Que um arcanjo foi enviado do céu para poder romper. Ou seja, existe uma hierarquia. Né? Existe uma hierarquia e acredito eu que nessa hierarquia o arcanjo ele tem passagem do espiritual para o material de forma mais livre, tem passe livre, vamos falar assim. Então, dentro da história de Daniel, nós podemos ver que estava acontecendo uma batalha espiritual, estava havendo uma limitação daquela resposta espiritual chegar até Daniel, e, no entanto, um outro tipo de ser celeste, né, ou ser espiritual foi comandado, recebeu um comando
para poder trazer a resposta para a Terra. Então, quer dizer, a gente tem várias situações acontecendo dentro da batalha espiritual. Não é uma coisa só, né? Por isso que a gente tem que ficar atento em relação às coisas que nós ouvimos no primeiro episódio, né? A gente ter uma nova vida, a gente se posicionar em Cristo, a gente querer santidade, querer posição, isso é muito importante. Vamos lá, a tônica desse episódio é: permanecer firme ante a batalha espiritual é, sobretudo, uma responsabilidade de cada crente. A batalha espiritual ela vai estar acontecendo, ela está acontecendo o tempo todo, e manter-se firme diante da batalha é uma responsabilidade de todo crente. Algumas versões falam ali que nós devemos colocar, o termo usado ali é o cinto, né? Cingir, colocar o cinto, fazer aquela amarração do cinto, né? O cinturão da verdade, né? Da verdade. O cinto, se a gente for fazer uma analogia, né? Assim, bem simples mesmo, é onde nós podemos e devemos guardar nossas ferramentas. O cinto é onde se guarda, né, profissionais aí, tipo os eletricistas, algumas áreas mecânicas, né, o pessoal das telecomunicações que fazem instalação, eles têm aqueles cintos que eles usam onde as ferramentas ficam guardadas, né? Então, ter esse cinto é onde a gente deve guardar, né, aquilo que nós vamos usar como ferramenta para nos manter firmes na batalha espiritual. E qual que é essa ferramenta? Né? Qual é o nosso centro de gravidade? Né? Porque o cinto fica no meio do corpo, né? A gente pode fazer essa analogia também. Qual que é essa grande ferramenta e esse centro de gravidade para nós? É a verdade, justamente a verdade. Nós devemos ter a verdade como uma ferramenta para nos manter firme ante a batalha espiritual. Nós devemos usar a verdade como uma ferramenta naqueles casos assim: eu preciso de algo específico agora, tá vindo contra mim uma situação, uma condição desfavorável. O que eu devo fazer? Eu devo usar a verdade. É um centro de equilíbrio. A verdade é o centro de equilíbrio de todo crente, sem sombra de dúvida. Os inimigos espirituais são imunes a muitas coisas, mas a verdade não. Os inimigos espirituais, eles são imunes a desculpas, eles são imunes a agressão, muitas vezes, eles são imunes a pensamentos filosóficos, a teologias até e teorias, mas a verdade eles não são imunes. A verdade é uma ferramenta que atua no reino espiritual. A verdade é uma ferramenta que faz a batalha espiritual, que muitas vezes está pendendo para as trevas, faz com que a gente consiga colocar um peso nela diferente, para que o pêndulo venha para o lado da luz. Né? Então, a verdade, quanto à verdade, os inimigos espirituais, eles não são imunes à verdade de forma alguma. A verdade fere o princípio do inferno, que é amparado na mentira. O princípio do inferno é amparado na mentira. O inferno, ele vive, né, o mal, as trevas, eles vivem amparado no princípio da mentira. Andam inventando situações, colocando situações que são contrárias à verdade. E a verdade, no entanto, ela chega e traz luz. Né? O inferno ou os inimigos do mal, eles são amparados na mentira, amparados na falsidade, amparados na contradição. E a verdade, ela vem e elucida tudo isso. A verdade vem
e traz claridade diante de tudo isso e traz vitória para a gente diante de todas essas coisas. A Bíblia fala também sobre couraça, né? Que é aquela vestimenta que é colocada no peitoral, né? Que você, tipo um colete. Normalmente essa figura aí que foi usada por Paulo, né? Era a figura do soldado romano, né? Ele estava ele estava usando, né, o soldado romano como uma figura para mostrar para os efésios como deve ser baseada a vida cristã, né? E principalmente diante dessa situação aí da batalha espiritual. E é justamente o que ele está falando, né? A couraça, aquele colete de ferro que é colocado no peito do soldado, né? Couraça é proteção contra golpes do inimigo, né? Aquele peitoral de ferro, ele é uma proteção. Nós precisamos estar firmes diante da batalha espiritual, então nós precisamos de proteção, né? Usá-la é uma decisão inteligente. Usar a couraça é uma decisão inteligente. Por quê? Porque a batalha espiritual, ela não é só um ambiente hostil. A batalha espiritual tem embates e golpes mortíferos. E nós precisamos buscar estar revestidos da couraça. E essa couraça, ela no caso do soldado romano, ela era feita de ferro, né? Um tipo de aço, né? Um tipo de liga ali, com certeza. Mas no nosso caso, qual é a nossa proteção? Qual é a nossa couraça que a Bíblia está nos ensinando? É a justiça, né? A justiça deve ser a nossa principal proteção contra os golpes deflagrados pelos inimigos. Gente, uma traição ou deslealdade costuma ser um golpe bem pesado. Mas encare isso com sentimentos de justiça. Manter-se firme diante da batalha espiritual tem muito a ver com isso. Porque, como eu disse, né, não é que a batalha espiritual é só um ambiente, é só um falatório, é só um burburinho. Não, tem golpes, tem embates. Então nós também devemos estar protegidos, a gente deve estar com a nossa frente protegida, nosso peito protegido, nossas costas guardadas também e ser sempre guardados pela justiça. Né? A couraça da justiça, é importante a gente estar firme com isso, sabe? A gente saber, né? Saber que a gente está com o nosso centro de gravidade, a nossa certeza está amparada na verdade, mas a nossa proteção contra esses golpes que vão ser deflagrados é sempre a justiça de Deus. E como eu estou comentando aí, né, que muitas vezes uma traição, uma deslealdade, ela vem assim, puxa a vida. É quase que uma espadada, né? Quase que uma lança enfiada dentro da gente. Mas eu vou te convidar, ao invés de você continuar olhando para uma atitude dessa, por exemplo, que nunca vem, né? Nunca acontece de alguém desconhecido, alguém de longe, geralmente é alguém de perto, né? Alguém próximo. Né? Uma traição, uma deslealdade sempre acontece de alguém próximo. Você, ao invés de continuar enxergando isso simplesmente como traição, deslealdade, que tal passar a olhar para isso com um olhar de justiça, e a justiça de Deus? Olhar para isso com um olhar de que, puxa vida, será se fulano fez isso porque quis, ou será se fulano está sendo espiritualmente influenciado? Será se fulano está me traindo justamente porque ele falta caráter, ou será se na batalha espiritual ele está perdendo? Será se ele está perdendo a razão para o espiritual? Será se ele está deixando o seu caráter ser consumido, né? Ser dilacerado, ser mal interpretado por uma bobagem assim como isso, né? Será se é o espiritual?
passe a olhar dessa forma, porque assim você também vai continuar, vai conseguir se manter firme diante da batalha, da guerra. É uma decisão inteligente a gente passar a olhar para as coisas que estão à nossa volta com um olhar de justiça. Verdade é o nosso foco, é o nosso centro de equilíbrio, é o nosso cinto de utilidades. Verdade e justiça é a proteção contra os golpes que vêm contra nós. É a proteção, é a firmeza, é a estabilidade contra golpes que vêm, muitas vezes, vêm com endereço, né? Vêm com endereço de destruir, de desfazer. Mas a gente deve se manter, a gente precisa, inclusive, se conseguir se colocar em ponto, né? Em condição de firmeza, em condição de estabilidade. A gente precisa disso. Bom, esse foi o nosso segundo episódio da série Batalha Espiritual. Né? Breve eu vou subir também o terceiro vídeo, aliás, né? O terceiro vídeo dessa ministração, essa série em 5 episódios, né? Que a gente está falando sobre batalha espiritual, tentando também, gente, eu estou tentando também com essa série de me desmistificar um pouco, sabe? Tirar um pouco esse peso de que a batalha espiritual só é vivida por um tipo de pessoa ou por um tipo de crente, porque não tem a ver com a gente no sentido de fazer a batalha espiritual. A batalha espiritual ela já está acontecendo. Nós precisamos, na verdade, nos posicionar diante da batalha e saber qual decisão nós vamos tomar, quais os lados nós vamos pender, né, para poder fazer as coisas acontecerem como deve ser. Tá joia? Então, fica aqui esse segundo vídeo. Como eu disse, em breve a gente sobe o próximo. E eu quero te pedir mais uma vez, né, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Né? Você deve, daqui a pouquinho, se já não está, daqui a pouquinho você vai ver um botãozinho também do lado aqui, mais uma vez te convidando para inscrever. Compartilha nossos vídeos com seus amigos, com a sua família. Compartilha nossos vídeos aí com o pessoal. Nos ajude também a alcançar mais inscritos aqui, porque quanto mais pessoas, quanto mais gente compartilhando, quanto mais gente comentando, interagindo conosco, mais o Evangelho continuará sendo anunciado, mais o Evangelho continuará sendo propagado, tá ok? Então, faça isso, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus dias, seus planos e os seus projetos, e até o terceiro vídeo também dessa série, que em breve virá ao ar. Um abraço, Deus abençoe.